Fala galera, beleza? Aqui é o professor Lumão e você está no canal Mais Gel. No vídeo de hoje vamos colocar mais um corte das nossas lives que rolaram aqui no nosso canal. Isso mesmo, e o assunto dessa live é... Então, pessoal, hoje nós vamos falar de um tema aqui que é essencial para a prova do Enem. Esse tema que nós estamos falando aqui são fontes de energia renováveis. Isso pode cair na prova do Enem, na prova de geografia, na prova de biologia, na prova de redação, como é nosso objetivo aqui, fazer um texto legal sobre redação. Então, a gente vai falar sobre fontes de energia renováveis. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, algumas definições básicas. O que é energia? Energia, do ponto de vista da geografia, é melhor, do ponto de vista da física. Energia é a capacidade de realizar trabalho. O que é trabalho? Trabalho é um corpo em movimento. Se eu pegar esse óculosinho meu todo detonado aqui e jogar de um lado para outro assim, ó, esse movimento que está acontecendo aqui tem, tem que incidir sobre ele uma importante fonte de energia, uma fonte de energia para ele se movimentar, senão ele fica aqui, estático, né? Então, trabalho é movimento, né? Nesse caso, para movimentar esse óculos detonado que eu estou fazendo esse movimento aqui, ó, isso aqui está sendo gasto uma fonte de energia inesgotável, cara. Talvez uma das mais poderosas do universo, que são meus fortes e poderosos músculos. Nós temos vários tipos de energia. Então, a energia física define energia como a capacidade de realizar trabalho. É isso, né? Então, podemos dizer que está associada a essa capacidade. É difícil definir o que é energia, né? Mas a física define mais precisamente isso. E para se realizar esse trabalho, essa energia, a gente precisa das fontes. A energia pode provir de diferentes tipos de fontes, né? Como o movimento dos corpos, que foi essa que eu fiz, movimento muscular, o calor, a eletricidade e etc. E nós vamos falar mais precisamente das fontes de energia renováveis, né? Mas para eu falar de fontes de energia renováveis, primeiro eu tenho que entender em linhas gerais o que é energia. E para isso eu tenho que entender três coisas sobre o assunto energia. E essas três coisas que eu tenho que entender sobre esse assunto energia são: primeiro, como ela se classifica, como a energia se classifica. Eu posso classificar a energia de três formas: quanto à origem, quanto à formação e quanto à produção. Então, você tem que entender três situações. A primeira, como é classificado. Quanto à origem, eu posso classificar a energia em antigas, modernas e alternativas. O que é uma fonte de energia antiga? São aquelas que foram utilizadas desde os primórdios da humanidade. O vento é uma fonte de energia antiga, a água, o fogo é uma fonte de energia antiga. Então, nós temos essas fontes de energia antigas. As modernas, já caiu isso no Enem, né? Ele deu um textozinho sobre fontes de energia, e no Enem, nesse textozinho sobre fontes de energia, eles perguntaram quais das fontes de energia abaixo se classificam como modernas. Modernas fontes de energia são aquelas que são utilizadas em larga escala na atualidade. Petróleo é moderno, gás natural é moderno, carvão mineral é moderno e energia nuclear também é bastante moderno. Então, entenda que moderno não é aquela que foi inventada recentemente, é aquela que é usada em larga escala nos dias atuais. A outra forma são as alternativas. O que é uma fonte de energia alternativa? É aquela que se apresenta como uma alternativa para substituir as modernas.
O ideal é a gente colocar essa alternativa, o que seria ideal seria colocar essa alternativa como também fontes de energia inesgotáveis e limpas, mas nem sempre são assim. Os Estados Unidos, por exemplo, está passando a usar uma fonte alternativa muito grande, né, que o país tem em abundância, que é o gás de xisto, o xisto betuminoso. Então, quanto à origem, eu posso classificar a energia em antiga, moderna e contemporânea. Quanto à formação dessa energia, eu posso classificar ela em renovável e não renovável. E esse é o assunto da nossa aula, fontes de energia renovável. O que é uma fonte de energia renovável? É aquela fonte de energia que a gente consegue renovar após o uso, após a utilização. O homem utiliza e consegue reutilizar. A gente tem a biomassa da cana-de-açúcar, é renovável, a lenha é renovável, né? Então, a gente tem diferentes formas de fontes, e também renovável, a gente denomina também aquelas inesgotáveis, como o sol, como o vento, como as hidrelétricas, também são fontes de energia que são chamadas de renováveis. As não renováveis são aquelas fontes de energia que a natureza levou milhões de anos para produzir e o homem não consegue renovar, né? A gente pode citar aí como fonte de energia não renovável o petróleo, o carvão mineral, o gás natural e tantas outras por aí. O próprio urânio, que produz energia nuclear, né? Então, a gente tem essas características dessas fontes de energia aí não renováveis. E a gente classifica também, isso é só a primeira parte, a classificação. A gente classifica uma energia sendo primária e secundária. O que é uma fonte de energia primária? É aquela fonte de energia que o homem utiliza, pega da natureza e utiliza sem transformação industrial. O petróleo é primário, mas a gasolina não é. A gasolina é secundária, porque a gasolina não existe in natura, ela não existe, ela é produto da industrialização, produto de algo produzido pelo homem. E a secundária é justamente isso, é a fonte de energia que o homem que produz. A cana-de-açúcar, o bagaço da cana-de-açúcar é primário. Agora, o etanol é secundário, porque ele passa por um intenso processo de industrialização. Então, nesse contexto aí, eu tenho primário e secundário. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender sobre fontes de energia é como eu classifico uma fonte de energia. O petróleo, por exemplo, quanto à origem, o petróleo é uma fonte de energia moderna. Quanto à formação, ele é não renovável. E quanto à produção, ele é primário. Entendeu? Então, a primeira pergunta que eu faço é como ela se classifica. A segunda pergunta que eu faço é como ela é produzida. Eu tenho que entender como a energia é produzida, como o petróleo é produzido pela natureza, como a gasolina é produzida pelo homem. E nesse contexto aí, isso cai, despenca muito, sobretudo nas provas de químicas, que os caras colocam lá como a gasolina é produzida, como o etanol é produzido, e as formas para você calcular e para você entender. Então, fica bem atento nesse assunto. E a terceira pergunta que você tem que saber sobre fontes de energia é quais são os pontos positivos e negativos. Toda fonte de energia tem pontos positivos e tem pontos negativos, né? Isso é normal, isso é uma coisa que a gente tem de forma espontânea. Por isso, quando você vai comprar um automóvel, por exemplo, a primeira coisa que você vai fazer é analisar qual é a fonte de energia dele. Etanol, gasolina, diesel. Ô Rocha, Oi. como que o biodiesel é classificado? O biodiesel ele é classificado como uma fonte de energia alternativa
e uma fonte de energia secundária. Então, classificando aqui, ó, o biodiesel, se a gente voltar nessa classificação, quanto à origem, ele é alternativa. Quanto à formação, ele é renovável, né? E quanto à produção, ele é secundário, porque ele não existe na natureza assim de forma espontânea, ele tem que ser fabricado pelo homem, né? Então, assim, a primeira ideia é saber essa classificação para você entender fontes de energia. Eu ouvi dizer que o biodiesel ele tem que é obrigatório ter uma porcentagem dele no diesel comercializado normalmente nos postos, mas por que só uma porcentagem dele? Não pode ser, por exemplo, ele por completo? Ele pode ser por completo, mas ele é usado como uma fonte alternativa de energia. Nós não temos capacidade de produzir biodiesel na quantidade que o mercado necessita. Entendeu? Então a gente produz mais já para misturar com o diesel e para misturar com o diesel, o biodiesel ele é importante porque ele é uma fonte de energia alternativa que você não precisa mexer em nada no motor, não precisa fazer adaptação nenhuma. O mesmo motor que funciona a diesel funciona com o biodiesel. E é isso que eu estou falando. Toda fonte de energia tem pontos positivos e pontos negativos, né? Nenhuma é 100% positivo e nenhuma é 100% negativo. Por isso, quando vai falar de energia, quando você for produzir seu texto, tem na sua cabeça esses 3 elementos. Como a energia se classifica, como ela é produzida e quais são os seus pontos positivos e os pontos negativos da utilização dessas fontes. Continuando aqui, pessoal. Ultimamente, o consumo de energia, esse consumo de energia, ele vem aumentando cada vez mais, né? O homem moderno, ele está completamente dependente do consumo de energia. Então, a gente necessita do aumento da produção de todo tipo de energia, porque cada dia que passa, mais aparelhos eletrônicos vão sendo integrados ao nosso cotidiano, à nossa sociedade, e aí a gente precisa usar cada vez mais fontes de energia. Nesse contexto, eu tenho uma sociedade consumista que usa cada vez mais fontes de energia e uma produção, no caso do Brasil, que não está crescendo na mesma proporção que está crescendo o consumo, o que ameaça a questão energética. Então, a gente vai observar que nos últimos anos houve a necessidade de haver o aumento da produção energética de forma muito intensa. E nós vamos dedicar essa aula aqui principalmente a isso, ó, energia renovável. O que é a fonte de energia renovável? O que é o recurso renovável? Nós acabamos de falar, recurso renovável ou energia renovável são aquelas que o homem utiliza e ele consegue renovar ou reutilizar. São aquelas também que são inesgotáveis, como o sol, o vento, a geotérmica, a muscular, a energia dos vegetais, como o biodiesel que nós falamos aqui, ou a biomassa. Então, isso são energias renováveis. Essa energia renovável, ela é uma excelente alternativa para o mundo moderno, porque ela geralmente a energia renovável está mais desvinculada ao processo de poluição, né? Geralmente a gente busca, na modernidade, utilizar uma fonte de energia renovável que ela seja mais limpa
e ela seja mais durável, que ela gera menos impacto ao meio ambiente, à natureza. Então, geralmente, o mundo busca uma energia renovável que vão ter poucos impactos. Isso é o ideal. Mas não é o ideal, mas não é o que a gente vê que acontece realmente em muitos lugares. Por exemplo, os Estados Unidos anunciou que a partir de 2030 ele vai substituir em quase 100% o petróleo. E os Estados Unidos está. É uma notícia boa, né, Rocha? Porque eles influenciam tanta gente. Sim, Tomara que sejam por energias renováveis. sim. Mas, assim, os Estados Unidos ainda. Só que ele está anunciando que vai substituir o petróleo, ele está usando xisto, né? E o xisto é outra rocha sedimentar também, que é mais poluente do que o petróleo, mas ele tem Não vai abundância por resolver mais. nada. No caso do xisto, vai resolver para eles, né? Porque a energia vai ficar mais barata. E eles têm xisto para consumir por mais 2 séculos, e o petróleo está se esgotando. Mas o ideal seria isso. O mundo já está caminhando para essa energia renovável, gente. A Europa já anunciou que a partir de 2030 ela não produz mais nenhum carro a combustível à base de petróleo. Os automóveis da Europa, em 2030 para frente, serão produzidas à base de energia renovável, seja ela energia elétrica, energia solar, energia da biomassa, né? Então, a tendência do mundo é isso. E é esse nosso grande desafio, como fazer um texto apontando propostas de intervenção para esse tipo de energia, né? Sem que haja profundas alterações nas estruturas sociais. Então, a energia renovável, muitas vezes, ela é chamada de energia limpa, na maioria das vezes, porque, como eu disse, é o ideal, né? O ideal é você trocar uma fonte de energia poluente e esgotável para, já que você vai trocar, eu vou utilizar uma fonte renovável, uma fonte de energia que a gente vai ter aí como característica dessa fonte a potencialidade de consumi-la eternamente sem gerar grandes impactos ambientais. Esse é o grande desafio da humanidade hoje. E a energia renovável, nós temos ela nos diferentes países, né? No mundo inteiro a gente tem energia renovável, né? Então, só que a potencialidade delas varia muito. O biodiesel tem a questão do solo fértil, geotérmica, eu preciso ter relevo vulcânico, a eólica, eu preciso ter lugares onde os ventos são constantes, né? Então, tudo depende. O problema das energias renováveis é que deixa o homem muito à mercê, pelo menos hoje, né? Deixa o homem à mercê das questões ambientais. Mas no mundo todo está aumentando a produção dessa forma de energia. No Brasil, o Brasil é um dos países que possui, no mundo, as maiores matrizes de energia renovável. O Brasil aproveita muito essa energia renovável, de vez em quando, ou de vez em sempre, você vê o presidente do Brasil dizendo que a Amazônia está queimando, mas eu poluo menos que você, né? Então, esses tipos de discursos constantemente escapam aí para a sociedade. Isso não deixa de ser uma verdade, né, gente? O Brasil é um país que a matriz energética do Brasil é renovável. A maior parte da energia elétrica produzida no Brasil vem das usinas hidrelétricas, das usinas eólicas. E agora está avançando muito a questão da
energia solar. Então, o Brasil possui a matriz energética mais renovável do mundo industrializado. Então, nós não somos, assim, um país também que só está queimando petróleo, né? A gente tem... por quê? Porque nós temos um grande território, tem um potencial energético muito grande, tem diferentes fontes de energia que possam ser exploradas, né? Então, isso seriam as energias renováveis, né? Então, energia eólica, energia solar, usinas hidrelétricas, pela geração de mais de 75% das eletricidades do país, né? Mais de 75% da eletricidade do Brasil vem da água, vem da usina hidrelétrica, né? Então, por isso, a questão das energias renováveis ser muito importante, né? Contudo, apesar dessas energias renováveis serem poucos poluentes, todas provocam grandes e graves impactos ambientais. É nisso aqui que eu estou falando, ó. Quais são os pontos positivos e quais são os negativos dessa fonte de energia. Eu não vou ter só ponto positivo ou só ponto negativo. Eu tenho que fazer um balanço. E a energia renovável, então, no Brasil, ela é predominante. O Brasil é um país que tem a maior parte da sua energia produzida das usinas hidrelétricas, que são inesgotáveis, das usinas eólicas, né? E também nós temos aí usinas solares. O mercado de energia solar está aumentando de forma bem intensa, né? O que dificulta ainda, talvez seja o alto custo de instalação de uma energia, no caso aí, uma energia solar. Então, todas as fontes de energia, você tem que aprender a fazer isso, né? Você tem que entender que todas as fontes de energia, elas têm pontos positivos e negativos. As principais fontes de energias renováveis são a energia solar, né? A energia solar, aí a gente tem aquele negócio, o sol brilha para todos. E aí vem o gaiato e diz que o sol brilha para todos, mas a sombra é só para alguns, né? No caso aí, para os capitalistas principalmente. Então a gente tem a energia renovável como energia solar. O Brasil poderia aproveitar muito mais essa fonte de energia, né? E a gente aproveita pouco. Não existe interesse dos países desenvolvidos de utilizarem essa fonte de energia. Não tem interesse. Porque nos países desenvolvidos, ou centrais, como queira chamar, a maioria desses países, eles estão localizados em áreas onde o sol não tem grande intensidade. Então, dificilmente vocês vão desenvolver pesquisas científicas para criar uma fonte de energia da qual eles não vão poder ter em mãos e organizar e vender e explorar. O Sol. O Sol é uma energia inesgotável. Como eu falei, o que falta para o Sol? Falta os países que têm muita energia solar nas proximidades do Equador investirem em ciência e tecnologia. A gente não deve esperar que um país central invista em tecnologia e ciência para ficar dependente da energia de um país periférico. Na energia solar, apesar do Brasil ser um país aqui, ó, de clima tropical, de estar bem próximo do Equador, os países no mundo que mais usam
energia solar é o Japão e os Estados Unidos. São esses dois países aí que a gente vai ter uma grande utilização. A energia solar, como é que eu classifico a energia solar? É uma fonte de energia alternativa, é uma fonte de energia renovável e é uma fonte de energia primária. Quais são os pontos positivos e os pontos negativos? Como vocês estão vendo aí, ó, pontos positivos, os prós da utilização da energia nuclear. Primeiro, é uma fonte inesgotável. Segundo, os equipamentos são de baixa manutenção. Terceiro, abastece locais de rede elétrica em lugar que fio não chega. Eu posso ter uma produção de energia local destinado àquele local. Então, essa fonte de energia é aí que a gente tem que ficar se perguntando. Tem contra alguns pontos negativos do uso da energia solar? Tem, e muito, né? Então, a produção é interrompida à noite não tem sol, então tem que guardar na bateria toda a produção que é feita durante o dia, né? Também a produção diminui bastante em dias de chuva, né? Chuva ou neve ou qualquer tipo de precipitação. Como eu disse, a maioria dos países que tem capacidade de produzir essa fonte de energia são países que não investem no desenvolvimento técnico-científico. Então, a gente vai ter os prós e os contras dessa fonte de energia. Né? Então, aí a gente tem a energia solar como uma das principais características como é que eu vou falar aqui? Principais características dessa fonte de energia da exploração. Então, as vantagens da energia solar. Primeira vantagem, nunca acaba. Sempre tem sol, exceto à noite. Né? Mas a capacidade, nós já temos capacidade de armazenar essa fonte de energia em baterias. Segundo ponto positivo, vantagem, é menos poluente. Ele não gera tanto poluente para a natureza. Então, ele é uma fonte de energia que é uma das menos poluentes. Mas ela deixa rastro, sim. Né? Baixo consumo de manutenção dos equipamentos. Eu vou ter que é uma fonte de energia que atende a todos os locais, porque eu não preciso de cabos ou fios para transportá-lo, eu posso usar o sol, brilha e ilumina toda a superfície da Terra. Em lugares com maior ou menor intensidade, eu tenho essa produção de energia. E desvantagem do uso da energia solar? É essa, em dias de chuva, ou dias nublados, ou noites, não se tem como produzir energia, ou diminui muito a produção de energia nesses momentos. Né? Então, no período da noite, não ocorre a produção de energia. Então, a energia solar só pode ser produzida, logicamente, durante o dia. O custo para compra e instalação dos equipamentos ainda é alto. Essa é a desvantagem, o alto custo dessa produção desse equipamento, né? Então, ela é uma fonte de energia que ainda é muito cara. A outra fonte de energia renovável que você pode destacar no seu texto é a energia eólica, né? O que é a energia eólica? É a energia produzida pela força dos ventos. Ah, mas essa fonte de energia é tudo de bom. Lembrando que toda energia tem vantagens e desvantagens. A vantagem da eólica é que ela é renovável, ela é inesgotável.
ela não emite gases poluentes na sua produção ou na sua utilização, ela diminui a emissão de gases do efeito estufa, porque nela eu vou produzir de forma bem mais limpa, né? E as desvantagens dela? Nem sempre o vento sopra com intensidade, então é energia que fica muito à mercê da natureza, né? E o homem atual, ele não pode ficar à mercê da natureza, não, pessoal. O homem atual, ele tem que ter o seu espaço, e no seu espaço é que ele deve ali, no seu espaço é que ele deve observar de forma cada vez menos intensa essa transformação da natureza, e nós estamos vivendo num período que se fala muito em sustentabilidade. E, no caso, aí seria a produção da energia de uma forma limpa e sustentável. E tem isso aqui, ó, cara. Ponto negativo, tem muito ruído na produção dessa fonte de energia. Muito barulho, né? Aquelas hélices girando fazem muito barulho, os rolamentos dela fazem muito barulho. Quando elas estão com força, tocado pelos ventos, elas, entre aspas, atropelam muito pássaro, né? Tem lugares dessas energias eólicas aí que um funcionário tem que passar pela manhã tirando os corpos dos pássaros aí, que chegam a encher quase, em alguns pontos, quase até caminhões, que eles se chocam com a hélice da energia eólica. Então, a gente vai ter essa característica principal aí nessa fonte de energia eólica. Bom, além dessa fonte de energia eólica aqui, nós vamos ter aqui também as principais fontes de energias renováveis, a energia das marés, né? Então, a energia das marés, ela é produzida a partir da água do mar, pelo movimento. A maré, muitas vezes, movimenta uma turbina, e a turbina aciona um gerador de eletricidade. Então, aquele balanço das águas é a maré motriz, né? Então, a gente tem essa fonte de energia. Os prós da utilização dessa fonte de energia. Ponto positivo: é uma energia abundante, capaz de abastecer milhares de cidades costeiras. E por que costeiras? Porque na costa que eu vou ter aquele brisa marinha e brisa terrestre, né? Então, são ventos constantes que sopram do continente para o oceano ou do oceano para o continente. Então, brisas marinhas. Então, e os pontos negativos dessa energia das marés, né? A gente pode seguir os pontos contras, que é o fornecimento de energia não é contínuo. Tem épocas do ano em que a gente vai ter pouca produção de vento. E aí, isso aí só acaba servindo como uma fonte de energia alternativa mesmo, né? Como uma alternativa, como uma fonte de energia que vai visar apenas substituir outras fontes mais potentes. Outra fonte de energia das marés, que nós já falamos, né? É uma fonte de energia que não polui, nós já falamos dela. E outra, a fonte geotérmica. O que é a fonte geotérmica? É a fonte produzida, é a energia produzida a partir do calor do interior da Terra, né? É uma fonte energia, então vulcões, geysers, fontes termais, são fontes de recursos energéticos que podem ser aproveitados para o uso direto, que é o aquecimento
de prédios, assim como a população que consome muita energia elétrica. Então, a gente vai ter essa característica. A produção de energia geotérmica, como principal problema de tratamento de água, vapor servido, contém boro, né? Então, ela tem pontos positivos e põe muitos pontos, bório, amônia e diversos outros tipos de produtos tóxicos nessa energia geotérmica. Está aí o esboço de uma energia geotérmica. Agora, aqui, ó, a energia geotérmica, né? E agora você era para eu dizer, para você me fala a classificação dessa fonte de energia. A energia geotérmica, quanto a sua origem, ela é uma fonte de energia antiga, moderna ou alternativa? O que ela é, pessoal? Quanto à origem aqui, então, ela vai ser uma fonte de energia alternativa, né? Então, essa é uma fonte de energia alternativa. Nessa fonte de energia alternativa, eu vou ter aqui, nessa fonte de energia alternativa, eu vou ter uma possibilidade de produzir como uma forma apenas como uma forma de complementar as outras fontes de energia. Qual que é outro ponto? Aliás, como ela está classificada quanto à produção? Ela é uma fonte de energia não renovável. Aliás, ela é uma fonte de energia renovável, porque ela é inesgotável. Então, nesse contexto de ser uma fonte de energia inesgotável, essa fonte de energia, ela é aqui, ó, renovável. Então, a energia geotérmica, ela é alternativa, ela é renovável, e quanto à sua produção, ela é energia primária, que o homem utiliza do calor do interior da Terra, das regiões vulcânicas, para produzir essa fonte de energia. Então, aí eu tenho a energia geotérmica. Rocha, Oi. o que diferencia a energia moderna da energia alternativa? É só a questão da quantidade de produção e uso? Não, a moderna é aquela que é utilizada em larga escala nos dias atuais, né? Então, ela é considerada moderna porque eu uso ela todo dia. E aí eu tenho o carvão mineral, o petróleo e a nuclear. A energia moderna ela pode ser altamente poluidora. E aí o que vai diferenciar da alternativa? A alternativa é aquela que tem possibilidade, está surgindo agora, ou é antiga, e tem possibilidade de substituir a moderna total ou parcialmente, né? Então, essa é a diferença. Ela substitui total ou parcialmente essa fonte de energia. Então, nesse sentido, moderna é utilizada em larga escala e geotérmica ou alternativa é aquela que poderá vir ser utilizada em larga escala, mas por enquanto elas estão servindo mais para complementar a fonte de energia moderna. Então, essa é a diferença. E depois,
da energia aqui, o que mais que eu tenho que perguntar? Nós estamos falando sobre a geotérmica, né? Eu tenho que perguntar como ela se classifica, já vi que quanto à origem, ela pode ser assim, né? Ela pode ser como como ela é produzida. Nas regiões muito vulcânicas, eu tenho o calor do magma, e pelo calor do magma eu desloco, nesse calor do magma, eu vou deslocar, vou passar a atravessar ali canos, né, que serão aquecidos pelo magma, e nesse cano eu injeto água, e a água, por causa do calor, ela evapora, faz vapor. O vapor é canalizado, ele vira uma pressão, e aí o vapor movimenta um pistão, e aí eu vou ter a energia mecânica sobrepondo ou produzindo a energia elétrica. Então, essa é a questão dessa fonte de energia. E aqui, deixa eu ver aqui onde eu parei. Eu parei aqui na geotérmica, né? Então, a produção de energia geotérmica tem como principal problema o tratamento da água do vapor servido, que contém boro, anomalia e outros anomalia, ó, amônia e outros sólidos que são dissolvidos no meio dessa produção. A liberação desses resíduos pode contaminar a água próximas às usinas. Também são liberados gases sulfurosos que prejudicam ao homem. Então, como eu disse, não tem fonte de energia 100% positiva ou 100% negativa. A energia geotérmica ou a hidrelétrica. A hidrelétrica é a principal fonte de energia no Brasil, né? Então, essa energia hidrelétrica, ela é inesgotável. Enquanto existir água, vai existir energia hidrelétrica. E a gente sabe que quando a gente fala que a água está acabando, a gente está falando mais de água potável, né? A água potável está acabando. Então, a água é um produto que não vai se acabar de forma tão fácil assim. Então, essa fonte de energia, ela traz essas características aí. A hidrelétrica é uma fonte de energia moderna no Brasil, é uma fonte de energia renovável e é uma fonte de energia primária. Qual é a vantagem da hidrelétrica? Ela tem a vantagem de ser inesgotável, né? Ela tem a vantagem de ser chamada de energia limpa. Limpa, mas isso não significa que ela não produza poluição. Ela produz sim, só que ela produz bem menos do que outras fontes de energia, como o petróleo e o carvão mineral. E é uma energia de baixo custo, viu, gente? É uma energia que custa caro para instalar uma usina hidrelétrica, mas custa muito pouco para produzir energia posteriormente. Então, é uma fonte de energia barata. As desvantagens é que elas podem inundar áreas extensas, como nós tivemos recentemente a hidrelétrica da usina de Belo Monte, e aí o pessoal pensa que essa questão de agressão ao meio ambiente é só do governo atual, como se os governos anteriores não tivessem culpa. Não estou fazendo defesa de governo A ou de governo B, mas eu quero dizer que meio ambiente no Brasil nunca foi prioridade, seja de qualquer vertente ou corrente política, né? Na verdade, todos fizeram poker face aí em relação à questão da Amazônia, em relação à questão ambiental. A energia geotérmica, como eu falei, é inesgotável, não polui, é segura, de fácil manutenção, tem um cheiro desagradável,
tem produtos corrosivos e nocivos à continuação, pode contaminar a água, pode contaminar o solo, né? E causa poluição sonora. Ela tem uma vazão muito grande, um barulho muito grande. A biomassa. A biomassa é a energia produzida a partir da matéria orgânica, também chamado de bioenergia. Nós temos várias formas de obter a combustão. Eu posso vir através da madeira, eu posso vir através da gaseificação de vegetais, da fermentação, do biodigestor, que é o lixo de matéria orgânica, se decompondo, libera o gás metano, que eu posso fazer aí o uso dessa fonte de energia, do bagaço da cana, da madeira, da casca de arroz e de outros resíduos vegetais e animais. Biomassa é a fonte de energia que produz energia a partir, essa fonte de energia vai produzir energia a partir do uso de matéria orgânica. Como as substâncias líquidas, destaca-se a produção de etanol a partir do bagaço da cana. Então, nós temos aí a biomassa, chamada de bioenergia, e a maior quantidade dela é produzida no Brasil, que é o etanol, como possibilidade de produção de fonte de energia. Lembrando que o etanol é uma fonte de energia que a gente pode caracterizá-la como sendo uma fonte de energia primária. Aliás, secundária, né? Porque ela é produzida pela natureza. Então, olha aí, a gente tem um ciclo da biomassa, né? Então, o ciclo da biomassa, eu tenho as árvores, a planta, eu posso desmatar isso aí. Isso traz a biomassa, ou a bioenergia, traz grandes consequências também. Pode ser ponto de solução, ou pode ser ponto de polo de intensificação de conflitos ou de agressão ao meio ambiente. A partir do momento em que eu considero a madeira, por exemplo, como sendo biomassa, e nós temos muitos lugares onde se incentiva o processo de desmatamento. A lenha ainda é a terceira fonte de energia mais utilizada no Brasil, perdendo só para a energia hidrelétrica e o petróleo. Então, a gente vai ter esta situação. Os biocombustíveis são produzidos a partir do processamento de vegetais, como a mamona, o amendoim, a soja, a semente de girassol, né? Então, o Brasil está entre um dos maiores produtores mundiais de biodiesel. Quais são o biocombustível? Os pontos positivos. Ele substitui diretamente o petróleo, sobretudo o biodiesel. Os vegetais usados na fabricação absorvem mais CO2, né? Então, mais gás carbônico, transformando a atmosfera numa coisa mais limpa, né? E contra é que a produção de matéria-prima ocupa terras muito grandes que poderiam ser destinadas ao plantio de alimento. Quantas e quantas fazendas você não conhece aí que o cultivo de alimento foi suspenso para se cultivar cana-de-açúcar? Então, a terra que poderia estar sendo utilizada para o plantio da cana, aliás, para o plantio de alimento, acaba sendo utilizada pelo plantio da cana. Então, a gente tem essas características aqui. Dentro desse contexto aqui, pessoal, a energia dos biocombustíveis, né, também a biomassa tem vantagem e desvantagem. Quais são as vantagens da biomassa? É uma fonte de energia renovável,
ela é pouco poluente, ela é fiável e tem uma grande procura, viável, né? E tem uma grande procura. A biomassa sólida é extremamente barata, e as suas cinzas não são muito agressivas para o meio ambiente. Então, a biomassa pode ser extraída a partir da produção vegetal ou a partir da decomposição da matéria-prima feita pelo homem. Professor Lobão está aqui na nossa aula, beleza, Lobão? Joia? Então, aí a gente tem essas fontes de energia. Nós temos aí uma busca pela energia alternativas, pelas fontes alternativas de energia e pelas fontes renováveis de energia, pessoal, é uma busca do mundo, não é uma busca só do Brasil. O mundo inteiro luta por fontes de energia mais limpas, mais modernas e mais potentes, né? O ideal seria utilizar potência nessa produção aí, mas o problema é que as fontes de energia alternativa, a maioria delas, são poucas que têm a potencialidade de competir com o petróleo. O que eu sugiro que você faça? Aí nós temos a Hillary Clinton, né, que anunciou, ex-secretária de Estado dos Estados Unidos, lá no começo do século XXI, ela anunciou medidas americanas para o desenvolvimento das energias renováveis. Ela disse que todos são a favor da energia limpa, mas chegou a hora de agir. A África é abençoada com recursos naturais abundantes. No entanto, apenas 1 em cada 4 domicílios na África tem energia. Então, é um dado trazido à tona pela ex-secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, né? Também deputada, também primeira-dama dos Estados Unidos, quase foi presidente nos Estados Unidos, né? Perdendo a eleição aí, mas não chegou a ser. Então, a gente tem a Hillary Clinton aí, nessa situação aí, mostrando que a busca por energia é uma constante no mundo inteiro. Nós temos aqui um debate muito grande sobre energia sustentável, mas esse debate se intensificou a partir do momento em que nós vamos ter a segunda Conferência Mundial do Meio Ambiente, que foi no Rio de Janeiro, né? A Rio 92, a Cúpula da Terra, ou a Eco 92, né? Porque no Rio de Janeiro ficou elaborados documentos que visavam estabelecer metas ambiciosas para avançar no uso de energia renovável. Então, a gente tinha documentos e intenção de avançar cada vez mais no uso de energia renovável. Tomar medidas, né, concretas para eliminar subsídio a combustíveis fósseis. Ou seja, deixar esses combustíveis, já que a gente está produzindo outras fontes de energia, deixar esses combustíveis fósseis mais de lado, porque cada dia que passa eles se tornam mais escassos e a gente tem uma grande procura sobre eles. Então, aí a gente tem esta situação. Incrementar também, como proposta de intervenção, você pode citar que a gente pode incrementar investimentos e vontade política, tá, pessoal? A gente pode escolher políticos, a gente pode escolher representantes que estejam engajados nessa substituição das fontes de energias aí, do ponto de vista de energia sustentável, né? Engajado na luta pela sustentabilidade. Na Eco 92 é que popularizou a ideia de desenvolvimento sustentável. Hoje a gente sabe que é possível explorar o meio ambiente sem
levar aí uma grande quantidade de poluição. Mas, para isso, o desenvolvimento sustentável tem que promover a exploração racional dos recursos e tem que promover o avanço do IDH das populações daquela região. Então, a gente tem esta situação aqui, né? E, como eu disse, o debate sobre energia sustentável para todos ocorreu na Rio+20 também, que foi essa de 2012. Né? Sustentabilidade é a base dessas fontes de energia. Né? Sustentabilidade é a base desse discurso. Cada dia que passa, o mundo precisa cada vez mais desenvolver novas técnicas e tecnologias para utilizar novas fontes de energia. Ou o mundo também pode ter, no caso aí do texto de vocês, pode ter uma proposta de intervenção que aponte formas ou maneiras de diminuir o consumismo, né, gente? Não vai ser, não é a fome que vai matar a população. Não é o excesso de pessoas. O que vai matar a população, o que está destruindo o meio ambiente, é a sociedade de consumo. A gente poderia criar condições, pode apontar aí formas de criar condições de diminuir o consumo dessa fonte de energia. E aí a gente passaria até pela mudança de hábitos de todas as pessoas. Então, nesse contexto aí, a gente vai ter essa produção de energia, né? Essa produção de energia sustentável como sendo uma fonte de energia que a gente pode utilizar em larga escala, de forma barata, mas num contexto aí de manter a necessidade de preservar isso para gerações futuras. É o tal do desenvolvimento sustentável que nós já falamos aqui outras vezes, a sustentabilidade. Então, qual é a dica para o seu texto de redação? Primeiro, a dica, a estrutura é a Jéssica que fala, né? Você falar um pouco sobre a fonte de energia renovável, pode fazer um texto envolvendo a forma como ela é classificada. Você vai falar no Brasil, que é uma fonte de energia abundante, né? Que o Brasil é um dos países que mais utiliza essa fonte de energia. Você vai dizer, né? Você vai dizer que nós temos aqui no Brasil uma grande utilização dessa fonte de energia, né? E nessa grande utilização dessa fonte de energia, a gente precisaria, juntamente com utilizar energia renovável, diminuir o consumismo, mudar nossos hábitos, consumir menos petróleo, andar mais de bicicleta, andar mais a pé, né? Parar de consumir produtos que a gente não precisa, mudar essa visão de mundo de que felicidade seria aí ter bens materiais. Então, partindo desse pressuposto aí, a gente vai entender que fontes de energia renováveis é uma saída para o Brasil e para o mundo. Tecnologia a gente tem. O que falta é vontade política. E o seu texto pode falar também sobre pontos, apontando pontos positivos e pontos negativos dessa energia. Mostrar que você está consciente nesse tipo de energia, dos pontos positivos, dos pontos negativos, o que elas provocam, né? E fazer uma análise com base no que a gente fez aqui, da forma que foi feita. Beleza, pessoal? Alguma dúvida sobre fontes de energia renováveis? Não? Espero ter ajudado vocês a fazer um texto legal, viu? Dá um textinho bom, é um tema de geografia que, se não cair
na redação do Enem, com certeza vai cair na prova de geografia, ou na prova de física, ou na prova de biologia. Esse tema é muito interdisciplinar. Tranquilo? Então, valeu. Até mais. Estamos lá no grupo, viu? Tchau, Amanda. Tchau, pessoal. Até mais.